Oi, gente, estou aqui de novo para trazer mais uma dica para vocês. E hoje eu vou falar de agulha de máquina. Tudo na máquina de costura é milimetricamente pensado e projetado e precisa funcionar com esses milímetros. A agulha faz parte disso. Então, usar a agulha adequada para a sua máquina vai garantir que ela funcione. Se você usar uma agulha muito comprida ou muito curta, ela não vai costurar, ela vai ficar batendo, ela vai quebrar a agulha, ela vai pular ponta, ela vai fazer barulho, alguma coisa ela vai fazer, porque a agulha não está certa para sua máquina. Na hora de colocar a agulha, a gente também tem que prestar atenção. As agulhas têm aqui no cabo um lado achatado, uma chapinha. Essa chapinha é sempre para trás, tá? Não para você, para trás. Essa é a posição correta. Aqui na ponta da agulha também tem uma outra chapinha, um buraquinho. Esse buraquinho também é para trás, porque é nele, em espaço entre ele milimetricamente, que vai passar a lançadeira para fechar o ponto, tá? Então, se você colocar a agulha ao contrário, a lançadeira não vai ter esses milímetros para passar e não vai ficar um ponto bom, vai entortar a agulha, vai fazer barulho, não vai funcionar. Então, quando a gente for colocar a agulha na máquina, prestar atenção nisso. As chapinhas são para trás, tá? Para você fica só um risquinho. Se você olhar aqui no corpo da agulha, tem um risco de cima a baixo, só de um lado. E esse é o lado da frente, vai ficar para você. Todos esses detalhes da agulha existem porque eles têm uma função. Para saber qual é a função certinha e entender melhor a agulha, tem um post que eu fiz explicando cada parte. E aí você pode olhar lá e tudo vai fazer muito mais sentido para você. E aí você deixa de errar, porque a gente erra quando as coisas não fazem sentido, quando a gente apenas repete sem saber o porquê está repetindo daquilo. Você sabia que tem diferentes tipos de agulha? Muitos tipos que mudam a ponta, e cada tipo e tamanho de agulha é indicado para uma máquina, para um tecido e muitas outras coisas. Você sabia disso? Vou começar mostrando para vocês essas duas agulhas, tá? Na caixinha, normalmente, né, vem as 10 e atrás vem escrito que tipo de agulha que é. Essa daqui, no caso que eu separei, tá escrito aqui atrás agulha de cabo fino. O que quer dizer? Que essa haste dela, esse cabo, ele é mais fininho e mais comprido. Usada em muitas máquinas industriais, tá? De costura reta ou zigue-zague. Ainda aqui atrás tem dois números, tem vários números, tá? Por exemplo, essa aqui é 1515, que é o modelo da agulha, tá? 1515 é o modelo, que é a agulha de cabo fino. Depois tem 7511. Os 75 são questões mais técnicas, a gente não usa tanto. Mas o 11 é extremamente importante, porque é o tamanho dessa agulha. Essa é a agulha número 11, então sempre vem marcado aqui. Aí você pode falar, mas Inara, não veio na caixinha, eu tenho uma agulha solta, como que eu vou saber o que é? Pode ser difícil às vezes de enxergar, mas aqui na agulha tem um escrito, e nesse escrito tá esse número, 7511, no caso essa aqui é 8012. Então ela é o número 12, ela é um pouquinho mais grossa do que aquela. Então se você não tem a caixinha, na agulha sempre vem marcado, tanto na industrial quanto na doméstica. Aqui, ó, vou até colocar do lado para vocês verem a diferença. Conseguem ver? Essa é grossa e comprida. Essa é mais fininha e menor, tá? Por quê? Porque são agulhas diferentes, com funções diferentes. Essa é a 1515 cabo fino, para máquina reta. Essa é a 3661, que é a agulha para máquina galoneira, tá? Então mudou a máquina, mudou a função, mudou o formato, comprimento da agulha. Então sempre que a gente for comprar agulha, é muito importante a gente saber se está usando a agulha certa. Normalmente, dica-chave. Essas abinhas verdes, tá? Indicam que são agulhas para máquinas industriais. Porque para a maquininha doméstica, aquela que a gente tem em casa, o pacotinho é todo vermelho, tá? Então essas daqui nem vão caber na sua máquina doméstica de casa.
Só se você tiver uma máquina industrial, você vai usar esse tipo de agulha, da pontinha verde. Senão a gente vai usar sempre a agulhinha toda vermelha. Mesmo nas domésticas, tem diferença. Basicamente, a gente pode falar em 3 tipos de agulha. Agulha universal, aquela que vai servir para quase todos os tecidos. A agulha ponta bola, tá? Ou a de cabo amarelo, vou mostrar para vocês, que ela tem uma ponta, a ponta dela não é uma ponta, é um pouquinho arredondada. Ela é indicada para malha e tecidos mais finos, porque ela não puxa fio, não fura um fiozinho, não rasga o seu tecido na hora da costura. E a gente tem também a agulha com a ponta lança, tá? É uma ponta com corte mesmo, ela é um pouquinho mais grossa, usada para lonas, couros, materiais que ela precisa cortar para poder entrar ali. Aqui, ó, só para vocês verem, tá? Então, uma agulha universal e uma agulha ponta bola, que também é conhecida como cabo amarelo. Atrás, ela tá escrito malha ou ponta bola, que é indicada para tecidos finos, tecidos elásticos, porque ela não vai puxar fio. Esse tipo aqui é o 2045. Essa, por exemplo, é a número 14. É uma agulha até bem larga. Normalmente, quando a gente quer uma ponta bola, a gente trabalha com tecidos mais finos, então usa números menores, como uma 9 ou até 11. Mas depende do que você for trabalhar, tá? Ela é muito legal porque ela não puxa fio do seu tecido quando você está costurando. Aí depois a gente tem as agulhas universais. Eu trouxe 2 aqui, tá? As 2 são universal, elas funcionam também para tecidos finos. Para malha não são tão legais, mas funcionam, tá? Também funciona para tecido fino. O modelo dela é 2020, ok? É um modelo bem geral. E aqui eu trouxe 2, será que não dá para ver muito bem, tá? Mas essa daqui, se vocês prestarem atenção, ela é mais grossinha do que essa, tá? Essa é uma número 14 e essa é uma número 9. Então, quanto menor o número, mais fina vai ficando a agulha. Quanto maior o número, mais grossa vai ficando a agulha. Por quê? Porque conforme eu vou mudando o meu tecido, eu tenho que mudar a agulha. Eu não vou costurar um tecido grosso, pesado, com uma agulha fininha. Ela não vai aguentar, ela vai quebrar muito mais fácil. Então, se a gente vai costurar um tecido pesado, grosso, a gente usa uma agulha maior. Uma 18, 16, 21, tá? Se a gente vai costurar um tecido bem fininho, uma seda, um musseline, tecidos mais delicados, eu não quero colocar uma agulha grossa, que ela vai furar, vai criar um rombo no meu tecido. Eu vou colocar uma agulha mais delicada, assim ele danifica menos o meu tecido durante a costura. Por isso é muito importante a gente sempre usar a agulha certa para a costura certa. Se a gente vai costurar um tricoline, uma sarja mais leve, medianos, a gente pode ficar desde a 11, se não forem muitas camadas, até a 14 é um número legal que aguenta bastante. 14, 16 se a gente vai costurar entretelas, mantas, viés, várias camadas de materiais, tá? Então, gente, é extremamente importante a gente usar a agulha certa para a nossa máquina e a agulha certa para o nosso tecido. Conforme a gente muda o tecido, a gente muda também a agulha. Tem uma tabela onde a gente pode encontrar correspondência do tecido, do peso do tecido para o número da agulha que a gente deve usar. Algumas indicam até a linha que a gente deve usar, porque a linha é outra ferramenta. Se a gente vai fazer qualquer coisa que a gente for fazer com a ferramenta certa, o nosso resultado vai ser muito melhor. Na costura também. Se a gente costurar com as ferramentas certas, o resultado da nossa costura vai ser muito melhor. Então, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um link para quem quiser ver a tabelinha, tá? Uma tabela que eu montei. E aí eu vou pôr para vocês indicando o tecido, o peso para cada agulha, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Tudo na máquina funciona milimetricamente. Então a gente tem que estar com a agulha certa para nossa máquina. A gente tem que estar com a agulha devidamente colocada, ela tem que estar colocada do jeito certo e colocada por inteira, tá? Não pode ficar na metade ou
né? Se a gente não colocar ela até o fundo, a altura dela não vai estar certa e ela também vai dar problema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com mais dicas de moda, modelagem, costura e muito mais.